Bom dia. Já estou. Mas é aqui? Porque o retroprojetor lá tá com problema. Eu já avisei lá, mas não sei se eles arrumaram ainda. Mas... Hoje à tarde eu venho de manhã, né? Vai vir em 2 levas. Eu estou sentado lá, o professor aqui, Muita bandeira mais pra cá, peraí. Na verdade, da outra vez veio pouca gente. Se vier muita gente, aí vai ter que. Aí vai ter que voltar para a sala ROM. Pedro, pega o. Eu acho que mudou. Ih, veio mais gente ainda? Se não dá, é só oferecer coisa boa que o pessoal tem. Não, o problema é cara, só se amontou aí. Vamos ver se vai caber, senão vai ter que. Eu acho que hoje ainda dá, se não vier mais gente. Eu vou fazer lista de usuário, número máximo de participantes. Não, agora a gente pode sentar aqui, eu vou sair. Vai sair? Tá o... Bota no menos barulho, acho que já tá, né? Acho que já tá. Se é o mesmo estado. Falar para o professor que tem sala de fazer 4. Eles vão vir já tudo com Linux instalado já, para vocês nem... Agora... Eu pedi para eles instalarem um Mint direto já. Instalado. Botar vontade. Eu queria deixar o Windows para instalar. Já tinha que quebrar no guitarra. Graças a tua peça, agora podemos botar 4 dinâmicos para fazer a... Acho que não vai ser. Não, o que vai entrar no ar vai ser a Coraci lá, né? Essa sim vai mudar a vida de vocês. O novo cluster do Cefid.
Acho que agora, esse mês. Não, mas é para externo, não é só aqui. Não, só aqui dentro. Não, só o pessoal do lado. Você pede. Você pede. Ou vocês. Essa sim vai melhorar a vida de vocês. Aí agora vai ser dia 3, o carro vai ser na página desse, ou vai ser... A Carruna vai ficar desligada um pouco por causa dessa obra aqui, né? Mas alguns dias só, né? Ok. Tá dando pra ver? Alguém tá ligando? Tá vendo isso aqui na tela lá? Sim, tá. Então, a gente vai continuar, eu vou continuar explicando as coisas aqui do tutorial, e aí acompanhando para explicando as coisas conceituais, que aqui é uma coisa relativamente importante. Tá, então, em relação ao... Deixa eu tirar isso daqui. Vou achar para não ficar confuso. Qual que é a tab do... Tá, então... o que vocês vão achar agora no tutorial, eu estou lá na seção 1.5.3, é a questão de variáveis locais ou globais. Na verdade, é uma coisa um pouco mais geral, que tem a ver com o escopo de variáveis, tá? Isso aqui é uma coisa... Também não é específica de Julia, tá? Dependendo da linguagem, você vai encontrar regras diferentes para isso. Mas, basicamente, é o seguinte, né? Você escreve uma função f de x e escreve aqui x igual a x mais a, return x-end, né? Aqui, obviamente, se eu rodar essa função vai dar erro, porque o A não está definido, né? Então, primeira coisa, né? Vamos começar, né? Então, se eu rodar essa função para qualquer valor, isso aqui vai dar erro, porque o A não está definido. Então, obviamente, aqui eu teria que definir o A. Aí a questão tem diferentes maneiras de definir A. Uma coisa que eu comentei com vocês é a questão de variáveis globais, né? Então, tem variáveis que podem ser globais. Então, se você escreve aqui A igual a 10, aliás, eu vou escrever aqui no terminal para não gravar isso aqui. Escrever aqui A igual a 10, né? Tá. Se eu rodar essa função, tá? Ele vai agora ler essa variável A, essa variável global, tá? Que está definida aqui. Tá bom? Então, a gente já comentou que isso aqui é ruim, né, do ponto de vista de performance e tal, porque essa variável A eu posso modificar ela para A igual a ABC, né, e o programa agora vai dar erro e tal, mas eu poderia mudar ela para uma coisa que não desse erro, tipo 10 de ponto flutuante. Então, a função f de x, apesar dela não dar erro, ela tem que lidar com uma possível variação no tipo de A. Tá ruim para enxergar aí? Agora, o que aconteceria se a gente quisesse redefinir A aqui, né? Então, é uma questão de explicação aqui se eu fizesse isto aqui, tá? E aqui eu posso fazer essa função agora a função agora não tem nenhum parâmetro de entrada, tá? Não preciso passar nada para ela. E ela vai tentar atualizar esse A global. Tá? A é uma variável global. Então, aliás, perdão. A função agora não tem mais nenhum parâmetro. Notem que agora ela reclamou que A não está definido, tá? Porque aqui existe uma ambiguidade, né? Porque eu estou definindo um A e, ao mesmo tempo, tentando atualizar esse A. Nesse caso, ele fala assim, olha, especifica direitinho o que você quer. Tá? Ou seja, ele está dizendo, esse A, se você quer definir um A novo, e aí vem a palavra escopo da função. Isso é uma coisa importante em geral. Né? Você quer que esse A seja uma variável do escopo da função, ou você quer que seja o escopo global? Né? Então, a gente poderia especificamente aqui dizer, olha, esse A dentro da minha função é o A do escopo global ao qual eu estou me referindo. Tá? Então, aí vai funcionar. Tá?
Tá. Por quê? Porque eu estou especificamente dizendo, L, esse A que eu estou mudando o valor aqui dentro é o A do escopo global. Então, eu estou usando ele e, ao mesmo tempo, redefinindo. Então, por que isso aqui tem sutilezas, né? Porque se eu tivesse feito isso aqui, essa função, obviamente, ia funcionar. Porque ela não recebe nenhum parâmetro. Dentro dela, esse A é uma variável do escopo da função. Então, esse A agora não tem nada a ver com o A global. Entendeu? Por isso que tem uma sutileza aqui que a gente tem que meio que entender o que está acontecendo, né? Porque esse A aqui não tem nada a ver com a global mais. É um A interno da função f. Então, se eu chamo a função f, A vale 1. O resultado dessa função é 1. Entendeu? Eu atribuir um valor para A dentro da função dessa maneira aqui, sem do lado direito me referir a A, aqui não tem nenhuma ambiguidade. Isso aqui é uma variável interna da função, é do escopo da função e está sendo atualizado, e está sendo definido e retornado pela função quando eu chamo a função f igual a 1. Quando eu faço, que eu tinha feito antes, x igual a mais x, né? Isso aqui x, eu tinha dado como um parâmetro de input da função. Eu tinha chamado f de 1, porque também... Por quê? Porque eu não estou reatribuindo o valor de A aqui. Então, esse A tinha duas possibilidades. Ele poderia dar erro de qualquer jeito, tá? Poderia dar erro, simplesmente, falar, olha, não sei o que é A, por favor, escreva isso se você quer, de fato, usar o valor global de A. Ou ele vai assumir que esse A que você não está modificando dentro da função é o A global, que é o que ele vai fazer. Então, vai falar, pô, por que ele faz isso? Né? Por que ele vai assumir que esse aqui é o A global e não reclamar? Por que ele não vai reclamar e pedir para vocês explicitamente dizer que é o A global? Porque nesse caso, a gente poderia dizer, olha, seria bom se ele pedisse para eu especificar que é o A global, talvez evitasse erro. Mas vamos supor que eu, em vez de A, tenho a variável, eu tenho π aqui. Né? Π é uma coisa que está definida em Julia. Tá? E é uma coisa que está definida em Julia. Que é uma constante global. Imagina que eu tivesse que, para toda constante definida em Julia, eu tivesse que escrever, eu estou usando o global π aqui. Seria muito chato fazer isso, né? Todas as π, e, sei lá, e outras constantes, enfim, que eu pudesse definir, ou se eu tivesse aqui, né, definido como a gente falou que é uma boa prática, né, const, sei lá, constante de Boltzmann, constante dos gases, igual a 8,3145, foi o exemplo que a gente deu. Eu quero usar esse R dentro da minha função sem dificuldades. Então, beleza, eu vou usar o R dentro da minha função normalmente. Tá? Então, seria muito chato que eu tivesse que especificar o tempo todo que o R que eu estou me referindo ao R global dentro da minha função. Então, se você não atribui um novo valor para R, ele presume que é o R global que está sendo usado aqui. Se você atribui um valor para R dentro da função, ou, que era o caso anterior, se eu atribuo um valor para a nova variável A dentro da função, aí tem uma ambiguidade. Falou, você está mudando o valor disso aqui. Você tem certeza que o que você quer fazer é mudar o valor daquela constante global, daquela variável global? Então, ele está... O comportamento dele é, se você não modifica, assume que é o valor global e ele vai continuar valendo a mesma coisa, tudo bem. Você pode até perder performance nisso, mas outras funções que usam aquela variável global não vão ser afetadas pela sua função. Você modifica esse valor, ele fala, não, pera lá, você tem certeza do que você está fazendo? Você vai de fato modificar? Por quê? A gente poderia ter no mesmo programa outras funções, né, que fizessem outros usos de A, né? Então, a gente poderia ter essas duas funções aqui definidas dentro do meu programa. E aí, essa função aqui está modificando o valor global de A, né, explicitamente. Então, se eu escrevo A igual a 10, chamo G. Peraí, G, esqueci. G é uma variável. G, do jeito que eu defini, recebe um valor. Então, A igual a 10. Chamo G com o valor de 1. Chamo F. Chamo G com o valor de 1 de novo. Chamo G com o valor de 1 de novo. Vou fazer de novo para ficar tudo na mesma tela. A igual a 10. Chamo G com o input de 1. Chamo F, e agora chamo G com o input de 1 de novo.
o resultado de G mudou. Por quê? Porque F alterou o valor da variável global A. Então, isso aqui é uma fonte de erro gigantesca. Você usar variáveis globais e modificar variáveis globais numa função sua é uma prática muito ruim. Em Julia, em Python, em C, em Fortran, em qualquer linguagem que você for trabalhar. Então, a mensagem é: não modifique variáveis globais nunca. E o comportamento dos escopos é tal que, se você vai fazer essa modificação, ele pede para você ser explícito nisso. Ele pede para você ser explícito: olha, fale que você está, de fato, querendo modificar o valor da variável global A. Por que ele está pedindo isso? Porque a chance disso aqui dar ruim, estragar seu programa de maneiras imprevisíveis é muito grande, porque as outras funções do seu programa que, porventura, usem o valor da variável global A, vão mudar o comportamento de repente. Então, é ruim. Tá? Tudo isso não tem nenhuma ambiguidade, né, se a gente definisse A como uma constante, né, const A igual a 10, aí não tem. Esse programa aqui daria dar esse. A gente agora faz isso, né, vamos mudar para B, porque const B igual a 10. Vamos definir uma função H, onde eu, pretensamente, queira mudar o valor de B. Tá? Vou chamar H essa função. Tá? Então, vamos definir uma função H, onde eu gostaria de pretender variar o valor de B. Só que eu declarei B como uma constante, que é uma boa prática em termos de performance e tudo mais. Quando eu chamar H, vai dar uma mensagem que tá, olha, você dentro de B está definindo o valor de B. Tá? Isso aqui pode dar todo tipo de problema. Não faça isso. Bom, tá? Então, beleza. Ele até permite, aqui nesse caso ele até permite a modificação, mas ele vai te avisar, olha, você vai dar puta. Não faça isso porque você vai ter problemas. Bom? Então, isso é os escopos da função. Tem alguns escopos que são complicados. Um escopo complicado é esse aqui, ó. Vamos fazer. Desculpa, não sei se quando você definiu constante B, você definiu ela como 10, né? Eu defini aqui, const B igual a 10. Tá, aí você pediu que ele calculasse essa função B igual a B mais 1. Ele deu 11 ou deu 10? Parece que ele deu 10, né? Ou seja, ele não fez o B mais 1. Não, exatamente. Boa observação. Percebem que isso aqui já deu errado. Percebe que já deu o resultado incorreto, né? Por que aconteceu aqui? Né? Por que isso aconteceu? Porque por causa disso, ó. Vamos ver se dá para a gente enxergar o que aconteceu. Dá para ver onde está isso. Blá, blá, blá. Lá em begin. Infelizmente não consigo ver onde está. Infelizmente eu não consigo entender isso, tá? Infelizmente, tá? Não é minha especialidade, mas eu achei que ia aparecer poderia aparecer explicitamente em algum lugar, ó, a recuperação do valor 10 escrito no código assembly da função. Eu não estou conseguindo enxergar. Ele está puxando algum lugar. X,11, vai vir de baixo é pop. Pop. E ele está retirando a operação que você fez, porque ele não aceita. Nem que ele não aceita, né? Acho que não é exatamente que ele não aceita, porque ele aceitou. Vamos entender o que a função fez. A função pegou o valor de B. Isso é difícil de entender, tá? Eu também não entendo. Né? Pegou o valor de B, aí ele
esse move, que ele provavelmente ele atribuiu, ele mudou o valor de B para uma nova variável aqui, aí ele operou nessa nova variável, sei lá, alguma coisa deu 11, mas notem uma coisa, esse aqui é um dado importante, que está escrito 11 dentro do código nativo da função. Já está escrito 11. Entendeu? Ou seja, o que significa esse já está escrito 11? Que a função tem dentro dela o valor 11 hard-coded, como é que chama? Escrito já como resultado. Entendeu? Como resultado. Então, vamos até fazer uma função um pouco melhor. Como é que eu saio desse? Lado xzinho de fechar. Peraí. Lado xzinho de fechar. Ele vai fechar, né? Bom, tudo bem. Vamos fazer uma função um pouquinho melhor. Que é essa. Global B. Isso aqui daria o resultado que a gente espera, tá? Vamos mudar essa função. Eu quero que diminua. Do lado do xzinho da setinha. Isso aqui? Setinha, isso. Ele volta legal. Então, vamos começar do zero, que aqui já... Deixa eu reiniciar isso aqui, porque ficar mudando valores de constantes vai dar todo tipo de resultado estranho, tá? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, que é uma coisa interessante. Então, a gente tinha declarado const B igual a 10, né? E ao chamar a função, nesse caso aqui não tem problema nenhum, né? E aí vamos ver o tal do código nativo dessa função. Code native de H. Tá vendo que o 11 já está aqui. Por quê? Porque como B é uma constante, ele não precisa fazer essa conta toda vez que você chama a função. Essa conta já está feita no momento da compilação do código. Tá bom, eu tenho um número 10 constante, eu vou ter que... Essa função vai devolver o número 11. Tá? Então, já está calculado o número 11 internamente da função e ele vai devolver esse valor. Ele vai devolver esse valor aqui em algum lugar. Return. Tá? O valor 11. Então, essa função aqui, ela não vai mudar o resultado dela se eu fizer a barbaridade de mudar o valor de B. Que ele me fala, olha, a função não mudou, porque a função, quando ela foi compilada, ela já incorporou aquele valor constante de B. Por que ela incorporou o valor constante de B? Porque eu prometi que o valor ia ser constante, eu escrever constante B igual a 11. Entendeu? Eu prometi para a função, para tudo que está rodando aqui, para essa função em particular, que o valor de B era uma constante. Então, ela não precisa, o compilador não precisa considerar a possibilidade da mudança desse valor e pode fazer todas as otimizações possíveis incorporando aquele valor explicitamente dentro do código. Tá? Então, ele fez isso e a função justamente não muda de resultado se eu faço a coisa errada, que é redefinir o valor de B constante. Tá? Isso é uma questão interessante de entender do ponto de vista de como é que a compilação do código funciona, né? Então, de fato, aconteceu isso aí. Então, ele fala, vai dar resultados incorretos, não faça isso, tá? Então, não façam isso. Ele avisa você que vai dar ruim. Tá? Tudo bem. Então, não use... Mensagem mais geral, nunca modifique um valor para uma variável global dentro do seu código. Certo? Essa é a mensagem mais simples de todas. Nunca faça isso. Tem situações onde você, porventura, faz isso, mas você tem que estar muito consciente do que está fazendo e por que você está fazendo aquilo. Tá? Tirar o que você não faz. Questão de escopos um pouquinho mais complicadas, né? Vamos fazer um exemplo onde vocês vão ver outras questões de escopo que são um pouco mais complicadas. Então, vamos entender o que essa função faz. Função f de x, eu já tenho umas f's lá em cima, né? Vou botar uma h e vamos chamar ela de f loop, tá? Para não confundir. Então, ela vai receber um valor x,
Aí ela vai entrar dentro de um loop, de igual a 1 até 10. Se igual a 1, ela vai definir A igual a 1. Bom? Vamos fazer de 1 até 2 para ficar mais fácil. Aí ela vai fazer x igual a x mais a, vai para a próxima iteração do loop. E depois, quando acabar o loop, vai devolver x. Então vamos imaginar o que a gente esperaria que acontecesse aqui. Igual a 1. Vai entrar x. Vamos supor que eu entro na função com x igual a 10. Tá? X igual a 10. Vai entrar dentro do loop. Para i igual a 1. I é igual a 1. Então, a igual a 1 vai ser 10. X é igual a 10, que é o valor de x, mais 1. Tá? 11. Então, x vai valer 11. Aí, vai para a próxima iteração do loop. Não vai entrar nesse if, porque i é igual a 2 agora, que é o contador do loop. Certo? E aí, eu esperaria que ele fizesse x igual a x, que é 11 agora, mais o quê? Mais 1. X daria 12 e essa função deveria devolver 12. Tá? Isso seria uma expectativa natural para isso. Tudo bem? Desculpa quem está online, que estão cortando umas árvores aqui no instituto e está meio barulhento. Tá? Então, a expectativa disso, que a função devolva o valor 12. Tá? O que essa função vai devolver? Já vai dar erro. Tá? E olha o erro que ela deu. A não está definido. Tá? Então, eles entendem por que A não está definido. Quando que aconteceu esse problema de A não estar definido? Então, o que a gente vai escrever aqui? Ó? Vamos escrever aqui. Ó. Vamos usar aquela função show e x. Bom? Então, agora ele vai entrar no loop, escrever o valor de i, que vai ser 1, depois o valor de x, aí ele vai fazer isso aqui, depois ele vai escrever de novo o valor de i, o valor de x, e vai continuar. Então, vamos ver o que ele vai escrever. Ó. I é igual a 1, x é igual a 10. I é igual a 2, x é igual a 11. E aí, logo em seguida, ele reclamou que A não está definido. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que, quando eu coloco isso aqui dentro do loop, o A só está definido na primeira iteração do loop. Tá? Essa é o escopo da variável. De novo, a palavra técnica aqui em programação é escopo. Então, a gente sempre precisa entender em qual escopo a variável está definida. Nesse caso, a variável é definida no escopo da iteração do loop. Tudo bem? Então, a estava definido para i igual a 1, que era a primeira iteração do loop, mas não está definido para i igual a 2, que é a segunda iteração do loop. Mas assim, essa informação se perde na memória? Digamos, aí sim. Resposta simples é sim, ela se perde na memória, no sentido, você está querendo dizer, eu não posso usar esse A da maneira como está colocado aí, se eu quiser usar ele na próxima iteração do loop, da maneira como a função está escrita. Então, se eu quiser usar o A nas sucessivas iterações do loop, eu preciso mudar o escopo de A. Então, como eu posso mudar o escopo de A? Eu posso, por exemplo, definir aqui fora, A igual a 0. Agora eu estou falando, olha, A é uma variável do escopo da função, que vai ser modificada na primeira iteração do loop. E aí a minha função agora vai funcionar. Vai devolver 12 como a gente esperava. Se eu tivesse colocado também depois do cliente, só na iteração, depois do cliente. Que? Depois do cliente. Tá, essa é uma boa pergunta também. Não, eu vou fazer isso aqui, tá? Também funcionou. Tá? Porque o que aconteceu? O fato, isso está dizendo que é uma questão de escopo da variável. Pelo fato de A estar definido fora do loop, A passa a ser uma variável do escopo da função. E aí ela entra aqui
A é definida como sendo 1 na primeira iteração e ela está sempre definida, porque ela é uma variável que está sempre definida em todo o escopo da função. É claro, isso aqui soa estranho, da maneira como está, né? Então, outra maneira de fazer isso que soaria menos estranho seria fazer essa declaração aqui. Tá? Essa é uma outra notação para fazer a mesma declaração. Olha, estou afirmando que A é uma variável local do escopo da função f-loop. Eu não preciso atribuir um valor para ela necessariamente. Tá? Eu estou afirmando que o escopo dessa variável é a função e não a iteração do loop. Está virando, ó, essa variável A, e eu posso até dar um valor para ela aqui também, mas aqui nesse caso aqui tanto faz. Eu poderia inicializar ela, e aqui a função vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Então, em todos esses casos aqui, o que eu estou é definindo o escopo da variável. Esperando o barulho passar. Pessoal, pausa para reflexão e esperar o próximo corte de ar. Se alguém falou alguma coisa. Tá? Vai alterar. Já ficar mais perto, né? Aí, então, é muito importante, de uma maneira geral, ter claro qual que é o subconjunto do código onde sua variável está definida, tá? Isso tem essas sutilezas, tá? Em geral. A única, de verdade mesmo, a única linguagem onde tudo isso é muito simples é em Fortran. Em Fortran, tudo isso é... Em Fortran, você é obrigado a fazer todas essas declarações aqui em cima da função, qualquer função. Então, não tem nenhuma ambiguidade. Você declara tudo no começo da sua função, então tudo é do escopo da função e não tem nenhuma ambiguidade. Fortran, ele te evita essas ambiguidades. Todas as outras linguagens têm essas ambiguidades, porque você pode declarar a variável em qualquer momento. E aí ela surge... Bom, essa variável está declarada valendo em que parte do seu código, tá? E aí, geralmente, essa regra de que ela vale no escopo da função ou no escopo da iteração do loop é uma regra comum em muitas linguagens, em Julia é assim, porque justamente permite otimizações. Ou seja, o fato da variável, só nesse caso aqui, né? Vou fazer uma coisa que não daria erro, né? Isso aqui não daria erro. Agora, nesse caso aqui, a variável A, ela é definida dentro da iteração 1, mas ela só é usada na iteração 1. Na iteração 2, eu somo outra coisa. Tá? Isso aqui não vai dar erro. Tá? Vai devolver 13. Tá? Isso aqui não vai dar erro. Isso aqui permite, como o Edward comentou, não, mas depois, essa variável A, ela desaparece? Sim, ela desaparece. Mas, no fundo, não é que ela desaparece. É que o compilador tem liberdade para fazer o que quiser com ela. E pelo fato de ele saber que essa variável só existe no escopo da primeira iteração do loop. Então, isso permite que o computador otimize coisas. Fala, ó, se essa variável só vai existir nesse mundinho aqui, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Ela pode existir, ela pode sobreviver à iteração do loop, mas isso não importa. Ou ela pode nem sobreviver na iteração do loop inteira, enfim. Ele pode tomar decisões que otimizam a velocidade do seu código. Tá? Então, como eu mencionei, a única compilador, a única linguagem que não tem essa ambiguidade é Fortran, porque você é obrigado a declarar todas as variáveis no começo da sua função. E aí elas são do escopo da função. A única dica, não sei, talvez Pascal seja assim também, mas que eu conheço. Fortran é assim, eu sei que C não é assim, C++ não é assim, Python é assim, Julia todas... Python, Julia, C++, Fortran, são todas com este tipo de ambiguidade que é importante entender.
Então, vocês vão cair em situações, isso é para vocês entenderem, né? Cair em situações onde A não está definido, ou que te dá uma mensagem de erro. Olha, você está usando uma variável do escopo X. Se você quer mesmo usar essa variável do escopo X, ou você está querendo usar do outro, por favor, desambigue isso. Né? Então, em alguns scripts que você escreve, você define uma global e depois define uma outra variável com o mesmo nome localmente dentro de um loop. Aí ele vai reclamar, ó, você está querendo usar o quê? Você está querendo usar aquela ou aquela? A variável do escopo global ou a variável do escopo local? Então, é um tipo de mensagem comum de erro que você vai encontrar, que é, por exemplo, né, vamos criar um outro script aqui, onde nessa função aqui eu vou criar A igual a 1, e aí for em 1, 2, A igual a igual a mais 1, end, int LNA. Aqui não parece não ter nenhuma ambiguidade, mas se eu incluo isso aqui, ó, ele vai reclamar. Ele vai te dar uma mensagem que é bem explícita, na verdade, tá? Tá vendo? Ele vai dar uma mensagem bem explícita, ó. Redefinição da constante main.a. Isso aqui pode dar erros, blá, 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 blá. Ah, peraí, desculpa, não, aqui é que eu tô na mesma... Vamos chamar de outro A, vamos chamar de A. Para não confundir com o A que eu defini antes. Aqui misturou mais de uma mensagem de erro. Tá? Ó, vamos entender essa mensagem, que é uma mensagem importante de entender. A atribuição de um valor para A maiúsculo no escopo suave é ambígua, porque uma variável global com esse nome, né, já existe. Essa aqui é a variável global. Ele está falando assim, ó, tem uma ambiguidade aqui. Toma cuidado. Porque, normalmente, isso aqui seria uma variável local de cada iteração do loop. Então, eu vou tratar A como sendo um novo local. Se você não está querendo isso, escreva global A dentro do seu loop para explicitamente dizer que você quer modificar a variável global. Aí ele falou assim, ó, eu tratei A como uma nova variável local da iteração do loop. E aí isso aqui dá erro porque o A não está definido, porque você está fazendo a assinação. Então, ele explicitamente, para a gente entender essa mensagem de erro, tá vendo? Você tem que entender o significado desses escopos de variáveis. Então, ele falando, olha, eu estou atribuindo um valor para A nesse escopo local, que ele chama de soft scope. Isso aqui tem uma ambiguidade, porque existe uma variável global com esse mesmo nome. Eu vou tratar essa variável como uma nova variável local. Se não é isso que você quer, desambigue isso, ou colocando local A aqui dentro, para especificar que você está lidando com a variável local ali, ou escreva global A para falar que você está reatribuindo o valor para a variável global. E aqui eu escolhi dizer que é uma variável, que eu estou usando a variável global, e aí as mensagens de erro desaparecem. Tá bom? Então, a questão do escopo das variáveis tem todas essas sutilezas e que tem que tomar um pouco de cuidado, entender o que está acontecendo, né? Que as variáveis existem para o código dentro de algumas regiões, né? Dentro de escopos do código. Tá? Entender mais ou menos como isso funciona é importante para a gente evitar atribuir valores para variáveis que a gente não quer modificar, ou para modificar o que a gente quer modificar, ou para entender esse tipo de mensagem aqui. Tá? Que agora eu explicitamente... porque eu já tinha atribuído 1, né? Aí... Aqui, provavelmente, porque eu já tinha... A igual a 1. Aí ele deu 2 voltas no loop. Ele fez 1 mais 1 e depois 1 mais 1 de novo. Então, deu 3. Aí ele fez isso aqui. A gente pode escrever aqui, né? É isso aqui. A igual a 1, A igual a 2 e aí A igual a 2. Pode usar, mas é isso aqui que a gente fez, tá? Geralmente se pode mais
A pergunta é boa. Tem um debugger? Tem. Mas eu não sei usar porque eu não uso. Mas tem. Tem vários, na verdade. Tem infiltrator, tal, não sei o quê. Você justamente vai fazer isso que ele está falando. Você vai entrar na função e você pode ir imprimindo os valores das variáveis, variável por variável. Tudo isso existe. Só que eu não uso, então... Onde? Triângulo, tem matemática do lado, triângulo, fica aí, tem última coisa. Fica aí. Aí na frente, run debug. Então eu não uso isso, então. Ele vai aqui, passagem por passagem. Mostrando. Eu não uso, então, sei lá, vou ficar aqui falando. Se alguém usa aí, você já usou, brincou, tal, não sei o quê, ou usa, e um dia quiser explicar como é que usa, eu agradeço. Debugger é uma coisa que tem gente que gosta. Aí, ó, tá vendo? Dana, babá. Eu não sei usar, então eu não vou ficar especulando aqui. Mas eu prefiro... Eu, em geral, eu debugo colocando explicitamente as coisas no código. Mas se você aprende a usar o debugger bem, ele é útil, óbvio que é útil. Nossa, tá bem. Tem um negócio que às vezes eu mostro aqui, vai muito bem, você bota resultado esperado dentro das funções para testar se ela está. Você lembra disso? Mais ou menos. Vai chegar um dia que você vai falar disso. Não sei. Tem uma coisa que é quando você tem um pacote que você cria testes para o pacote. Não sei se é isso que você está se referindo. Tá? Tem, tudo bem. A gente poderia. Vamos supor, essa é f-loop de x, por exemplo. Tá? F-loop de 1. Tem que dar 4. Fiz minha função. Eu sei que para o valor 1 ela tem que valer 4, né? Existe uma coisa que eu poderia escrever ali, né? E aí fazer assim, ó, teste f-loop de 1 igual a 4. Ele dá, o teste passou. Tá, mas isso aqui isso é útil em outros contextos, tá? Então, vamos supor que você tem um código complicado e tal, aí você vai ter uma seção de testes no seu código. Tá? Aí, na sua seção de testes, você vai ter isso aqui, tá? Teste f-loop de 1 igual a 4, tá? E aí, tudo bem. Aí, isso aqui vai ser interpretado de uma determinada maneira. Isso, se você criar um pacote, vamos abrir um pacote para vocês verem como isso aparece. Como eu disse, a gente pode ir pulando para coisas mais avançadas. Então, esse pacote aqui, por exemplo, tá? Lá, o pacote é muito mais complicado. Ele usa um monte de coisas, aí ele define um monte de funções. Eu vou te mostrar uma para vocês. Mais para frente, vocês vão entender. A gente pode entender isso aqui. Vamos fechar isso aqui. Mas tem um monte de funções, sei lá, e aqui tem todo um código meu, blá, 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 e tem uma função, e a função importante aqui, que no final tem que ser executada, é essa função PAC monotômica aqui, é uma função lá do meu código. Tá? E blá, 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 e eu tenho uma série de testes. Tem as coisas que eu preciso calcular para definir o meu teste. E eu tenho testes, tá? Que testam se o gradiente está certo, comparando ele com o gradiente calculado com diferenças finitas, blá, blá, blá. Aí tudo isso aqui aparece aqui no Erlenmeyerzinho. E aparece aqui, tá vendo? Teste do gradiente. Você pode dar play aqui, ele vai rodar meus testes. E se o teste passar, ele vai ficar com um joinha aqui. Mas isso é uma coisa bem mais assim. Essas marcas aí sempre são. O teste aqui eu estou usando um pacotinho que chama Test Items, que integra o Visual Studio Code para mostrar os testes aqui.
E aí eu posso rodar os testes independentemente desse lado de cá, tá? Mas a macro teste, nem usei ela aqui, ela é uma coisa intrínseca do Julia mesmo. Você pode usar independentemente. Ah, mas a gente chega lá. Assim, quando a gente desenvolver um negócio um pouco mais complicado, você pode desenvolver sua função. Então, alguma coisa na sua função, os testes de novo, e você sabe que você não produziu nenhum erro, pelo menos dentro do subconjunto de coisas que você, de fato, já testou, né? Isso é fundamental para desenvolver códigos mais complicados, né? Então, beleza, aqui já rodou, passou, o gradiente está certo, então aparece o joinha ali, tá tudo ok. Tá? Essas coisas são muito boas, assim, adiantando, né? Só para vocês aprenderem um pouquinho de... Isso aqui, depois, como que isso aqui? Isso aqui fica integrado lá com o repositório no GitHub do pacote e tal. Então, quando você abre o repositório do GitHub no pacote, a gente tá meio lentinha, tá vendo esse joinha aqui? Esse joinha é que todos os testes do pacote passaram. O GitHub roda os testes e ele bota esse joinha ali se os testes passaram. Então, quando você abre um pacote e vê que tem um joinha lá, você fala, esse pacote está funcionando na última versão dele com todos os testes. Isso é integrado, né? As actions do GitHub e tal. Isso aí depois eu mostro para vocês, tá? Então, tá vendo? Sei lá, aqui, ó, quando eu atualizei essa versão aqui, os testes falharam. Deu de errado aqui. Aí você entra aqui e tal. Aí você vê, ó, falhou todos os testes falharam, então o que aconteceu? Aí você pode vir aqui. Em geral, você testa no seu computador, mas tudo isso é a interface do GitHub. Você pode clicar em algum lugar por aqui. Nossa, a rede está muito lenta, mas você pode clicar em algum lugar por aqui e ele vai mostrar qual foi o teste que deu erro. Para desenvolvimento de pacotes que você vai distribuir, são coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo. Então, por enquanto, mas isso a gente deu um passo de estrutura de pacotes que eu vou mostrar para vocês, tá? Aprendendo as coisas mais básicas de programação. Então, essa questão dos testes é toda integrada com todo o desenvolvimento do pacote. Tá? Enfim, é coisa mais avançada, nem tanto da linguagem, mas de como você desenvolve pacotes para distribuição, né? Você quer uma robustez daquilo e ter garantia que você está testando as coisas, que você não está distribuindo códigos com erros, tal. Isso faz parte do workflow. Então, vamos apagar esse teste. Então, aqui a coisa dos escopos é muito importante, tá? Entender a questão dos escopos das funções, para entender as mensagens de erro. Vamos voltar para cá, né? Então, essa parte aqui dos variáveis globais e locais. Aí, aqui tem uma especificação um pouquinho mais detalhada, mas é a mesma coisa que eu expliquei para vocês. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplinho que eu estou colocando aqui, né? Só para... É a mesma coisa, ó. Se eu defino no REPL x igual a 1, depois defino uma função que define uma variável x local, rodo a função, isso aqui não modifica o valor da variável que eu defini fora. Né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Né? X igual a 1, eu faço aqui, x igual a 1. Aí, sei lá, f, defino a função f, e dentro dessa função f, defino x igual a 2. Isso aqui, eu rodo a f, ele vai ter resultado valor 2, mas isso aqui não modifica o x lá de fora. Isso é outra variável. Professor, quando o senhor não passa nenhum argumento para a função, e quando o senhor passa, é mais interessante você passar um argumento para ele já saber o tipo de variável que ele vai trabalhar, ou isso... Não, são coisas diferentes, né? Por exemplo, essa função aqui, ela não usa nenhum argumento, ela só faz uma conta interna lá e devolve um resultado. Se você vai definir com funções com argumentos, né? Sei lá, f de x. Aí, x igual a x mais 1. Tá bom, agora f de 1, ela atua sobre aquele argumento. A alternativa que você teria a isto seria fazer isso aqui, não passar, mas é uma alternativa péssima, né? Como a gente já discutiu. Né? E aí você faria x igual a 1, e a função f devolve 2, porque ela modifica o valor da variável global x. Tá? Aí, o que é isso aqui? Não faça isso. Tá? Não faça isso. Faça isso. Se sua função depende de modificar um valor de uma variável,
passe essa variável como parâmetro para essa função. E devolva ela modificada, né, depois. Tá? Então, essa seria a alternativa, no caso. Mas, em geral, você não quer fazer isso. Tá? Você pode fazer isso em algumas situações muito particulares, pode ser interessante, mas você não quer fazer isso. Que tipo, onde tem isso feito, por exemplo? Por exemplo, tem uma coisa que é o... sei lá. Como é que é? Deixa eu ver se eu acho o comando aqui escrito, nem tá. Mas tem o caminho de onde o Julia tem que carregar os pacotes, por exemplo. Isso é uma variável global do Julia. Essa variável pode ser modificada. Você pode acrescentar um caminho a mais. Que nem quando você acrescenta o path, né? No seu Linux lá, você acrescenta um diretório a mais no seu path. Você pode fazer isso. O path é uma variável global do seu sistema. Que, em particular, tanto o caminho no Windows, o path no Windows, se você modifica ele errado, você estraga tudo. Né? Então, você tem que saber bem que tipo de modificação você pode fazer naquela variável global para não estragar todo o funcionamento do seu sistema. Que é a mesma coisa. Uma variável global pode causar efeitos problemáticos em tudo, então saiba muito bem o que você está fazendo quando você modifica uma variável global. Então, em geral, a recomendação é não modifique, ponto final. A não ser que você tenha muita consciência do que você está fazendo. Então, isso aqui está discutido aqui. Então, tem essa seção 1.5.3, é bastante detalhada, tá? E aí tem alguns exercícios. E aí vocês vão entrar nesses exercícios aqui, onde a gente vai falar, já entrar coisas bem mais, assim, já usam todos esses conceitos que a gente está discutindo, né, numa aplicação, né, onde começa com um pouco mais palpável tudo que a gente está fazendo. Então, na seção 2 a gente entra lá, vamos fazer uma cinética química. Então, é uma reação onde tem um produto, um reagente A que forma um produto B com uma constante de velocidade K1. Então, a essa reação corresponde uma equação diferencial, que é a variação na concentração de A com o tempo, ou menos a variação na concentração de A com o tempo, porque A está sendo consumido, é K1 vezes a concentração de A. Então, essa é a equação diferencial. Todo mundo aqui fez Físico-Química 2? Comigo, inclusive. Né? Lembram disso? Então, né? Eles fizeram. Tá, então, essa aqui é a equação diferencial que corresponde a essa reação aqui, supondo que essa é uma reação elementar. Tá? Então, A é consumido com uma constante. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai discretizar essa equação diferencial. O que é discretizar essa equação diferencial? É usar uma aproximação. Que é V0 vezes ΔT. Isso. Partícula com velocidade constante. A velocidade, o que é? A velocidade é a derivada de x com o tempo. Né? A variação da posição com o tempo. X igual a x0 mais dxdt vezes dt é você calcular a posição da partícula depois do intervalo dt, dada a posição da partícula no instante x0. Isso aqui a gente chama de uma discretização da equação diferencial. Por quê? Uma discretização? Porque você está dando um passo de tempo de tamanho discreto dt. É um tempo, sei lá, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. É um tempo discreto. A partícula, ela se move continuamente, né? Da primeira posição até a próxima posição. Mas você, na verdade, tem um passo discreto. Você estava nessa posição e você calculou a posição no próximo, depois de um segundo inteiro. Se a partícula tem velocidade constante, tudo bem, não tem nenhuma forma, você pode calcular desse jeito, sem nenhuma aproximação. Mas se a partícula está sofrendo aceleração, isso é uma aproximação. Você está calculando a posição no próximo instante, supondo que a velocidade está sendo constante naquele intervalo de tempo. O que é mentira se a partícula está sofrendo alguma força, portanto, alguma aceleração. Então, a gente aí tem um movimento, aí se ela está sofrendo uma aceleração constante, tem a outra forma. X é igual a x0
mais V0 vezes dt, mais aceleração vezes dt ao quadrado sobre 2, né? Essa fórmula aqui, ela é correta se o movimento tem aceleração constante. Então, se a força é constante, a aceleração é constante, isso aqui é o cálculo exato da posição no próximo instante de tempo. Mas se a força varia ao longo do tempo, isso aqui já é uma aproximação também. Então, de novo, você está discretizando a equação diferencial, introduzindo um erro que está associado à hipótese de que aqui, nesse caso, a aceleração é constante naquele intervalo de tempo, e aqui a velocidade é constante naquele intervalo de tempo. Na cinética química é a mesma coisa. A gente tem uma equação diferencial que diz, olha, a variação na concentração depende da concentração, isso é contínuo. Em todo instante de tempo tem uma concentração, e a variação da concentração provoca uma variação na velocidade da reação. A todo tempo. Para qualquer concentração diferente, que varia em cada instante de tempo, isso vai dar um decremento exponencial da concentração nesse caso, né, que é uma variação bem simples aqui, né? A derivada é igual a uma constante vezes a própria função, dá um decaimento exponencial. Aqui tem solução analítica, tá? Dá um decaimento exponencial, que te diz, olha, se eu tenho a concentração em um determinado instante de tempo, quanto maior for essa concentração, mais rápido está caindo a concentração. Dá uma curva, né? Dá uma curva... Tem problema. Dá uma curva de um decaimento exponencial que é uma curva cuja a concentração está caindo e a derivada da concentração está diminuindo junto, na mesma taxa, porque é a derivada da exponencial, que é a própria exponencial. Então, a concentração está diminuindo e a taxa de consumo de A vai diminuindo ao mesmo tempo. Né? Aqui eu fiz uma... Eu não quero instalar isso. Depois eu instalo. Tá? E é só mostrar. Mas a gente vai discretizar. Aqui tem solução analítica, dá uma função exponencial, mas a gente vai discretizar. Então, como é que a gente discretiza? A gente diz, olha, a concentração num instante de tempo de 1 segundo, por exemplo, aqui o delta tem um número que a gente vai definir, é a concentração no instante zero multiplicado pela derivada da concentração do tempo. O que é a derivada da concentração do tempo? Quanto varia a concentração por unidade de tempo, multiplicado pelo esse intervalo de tempo. Se a derivada fosse constante ao longo do tempo, isso aqui seria exato. Só que isso implicaria que a concentração ia cair linearmente com o tempo. Derivada constante. Isso não é verdade. A concentração cai exponencialmente com o tempo. Ela tende a zero à medida que a reação vai avançando. Então é falso que a derivada é constante no tempo. A derivada vai diminuindo. Então isso aqui é uma aproximação de primeira ordem. Né? Isso aqui é a aproximação de Taylor de primeira ordem da concentração. Né? A concentração no instante posterior é a concentração no instante zero, multiplicada pela derivada no instante zero, multiplicada pelo intervalo de tempo que passou. Isso é uma aproximação e vai ser assim, né? Vamos fazer isso aí. Vou entender direitinho. Podemos ficar bem clarinho na cabeça. Então, você vai ter a concentração. Tá? A concentração. Né? A gente vai ter concentração em função de tempo. Que é tempo. E aqui é concentração do reagente A. Na vida real, ele vai ser o reagente A, uma reação de A se convertendo em B, né? A reação é A vira B. Né? A vira B. O que vai acontecendo? A começa com uma determinada concentração inicial e ela vai caindo exponencialmente com o tempo. Até ir para zero. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo, vai tendo correr esse caminho. Então, calcula a derivada. A derivada é a reta tangente a esse ponto. Então, vamos fazer a reta tangente a esse ponto aqui. Tentar fazer uma reta tangente. Então, essa é a reta tangente ao ponto, a curva da concentração no ponto inicial. Ok?
Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a concentração no instante t mais ΔT. Então, cadê t mais ΔT? Aqui é o ΔT. Vai ser o que essa aproximação está prevendo. Eu vou propagar a concentração no instante zero mais a derivada, que é essa curva, essa reta aqui, a inclinação dessa reta, multiplicada pelo intervalo. Então, eu estou justamente andando em cima da derivada. E eu vou vir parar nesse ponto aqui, ó. Tá? E essa vai ser a minha aproximação, concentração de A calculada em T mais ΔT, né? Aproximada em primeira ordem. Então, esse ponto aqui é o resultado da aplicação dessa fórmula uma vez. A concentração no instante t mais ΔT é a concentração no instante zero, mais a derivada negativa, a variação da concentração com o tempo, que no caso é a inclinação daquela reta, multiplicada pelo intervalo de tempo. Então, é andar naquela reta por aquele intervalo de tempo. Dá isso aqui. E eu vim parar nesse ponto. Tá? Bem, aí eu vim parar nesse ponto, tem um erro, obviamente, né? Isso aqui não está sendo uma boa aproximação. E agora eu tenho a nova concentração, nesse ponto aqui, eu estimei que a concentração é essa aqui, e agora eu vou ter a continuação da minha curva, né? Que aqui já vai estar tudo errado, porque minha aproximação está muito ruim. Mas, e se agora a concentração fosse essa, a propagação da trajetória continuaria assim, né? Porque agora eu tenho uma nova concentração, eu já estou errado, mas como é que eu vou continuar propagando a trajetória? Vou fazer de novo a aproximação nesse novo instante de tempo. Então, a reta tangente nesse novo instante de tempo. E vou propagar por mais ΔT. Então, ΔT, 2 ΔT está aqui. Então, eu vou vir parar aqui. Então, esse é o meu segundo ponto de estou andando, tentando obter a trajetória das minhas concentrações, fazendo aproximações de primeira ordem. Quando a derivada é grande, que nem aqui, ó, a derivada está bem inclinada, a aproximação de primeira ordem é horrível. Agora que ela não está tão mais inclinada, já não é tão ruim assim. Né? Então, nesse ponto aqui, porque a derivada é menor, então o erro de considerar que a derivada é constante é menor. Então, agora eu venho aqui, né, eu vou estar nesse ponto aqui. Se eu... A partir desse ponto, a solução analítica seria essa aqui. Né? Mas eu vou, de novo, fazer a aproximação de primeira ordem, e aqui a coisa vai ficando mais bem comportada, né? Porque a derivada já não está variando tanto. Vamos supor que ela variou um pouquinho aqui, né? Sei lá. Vamos supor que ela variou um pouquinho aqui. Vou andar mais ΔT. Vou andar mais um ΔT aqui. Aqui é 1 ΔT, 2 ΔT, 3 ΔT. E eu vim parar nesse novo ponto. E, enfim, eu estou andando ao longo da trajetória de concentrações. É isso que a gente vai fazer. Cada isso é uma iteração de um loop, né? Ou seja, eu vou entrar com uma concentração inicial, fazer essa conta da propagação da concentração para o próximo instante de tempo, isso vai atualizar a minha concentração. E aí vai acabar meu loop. Aí eu vou voltar no começo do loop. Refazer, calcular a derivada de novo, refazer a propagação, e aí eu vou iterar, até que isso aqui, de todas as maneiras, vai acabar convergindo para zero e eu vou ter uma trajetória discreta, porque agora é uma sucessão de retas, né? E vai aproximar mais ou menos bem, pior ou melhor, a trajetória real da concentração. Como é que eu faço para melhorar essa primeira aproximação aqui? O que eu tenho que fazer para melhorar essa primeira aproximação que foi horrível? O que eu posso fazer? Diminuir o ΔT, né? Então, esse vai ser o natural nos testes que a gente vai fazer, né? Se eu diminuo o ΔT, eu fico aqui pertinho. Quanto mais próximo do ponto onde eu estou fazendo a aproximação de Taylor, mais parecida com a própria função é o valor. Então, eu diminuo o ΔT e eu posso fazer um monte de passinhos para obter uma trajetória que se assemelhe bem à propagação da trajetória que eu estou fazendo. Então, é isso que a gente vai fazer nessa série de exercícios, tá? Então, essa é a aproximação de Taylor de primeira ordem. Então, o que é fundamental aqui? É que a gente tem uma fórmula para calcular a derivada. É essa fórmula aqui, né? Essa fórmula diz que a derivada é a constante vezes a própria concentração. Então, eu posso substituir essa derivada pelo cálculo explícito a partir da concentração. Tá? Então, e assim sucessivamente. Aí a concentração no instante posterior de tempo vai ser a concentração em cada instante de tempo
menos a derivada, só que a derivada já está calculada de acordo com a equação diferencial que relaciona a derivada com a própria concentração, multiplicada por ΔT. Então, vamos ver isso, como é que é, né? Vai ser essa funçãozinha aqui, que eu até vou simplificar ela um pouco, porque tem uma coisa aqui que eu fiz, mas não precisava. Então, vamos copiar ela aqui. Copy. Vamos lá para o VS Code, vamos apagar essas coisas aqui, que isso aqui vai dar erro, né? Tá? Vamos lá. Tentar ela bonitinho. Vou até mudar um pouquinho aqui em relação ao que está lá. Isso aqui não precisa, na verdade. Isso aqui eu... mas nem precisava. Né? Vamos deixar para não mudar o jeito que eu estou colocando. Mas eu vou mudar o jeito que eu estou inicializando os vetores, porque eu acho que foi uma complicação desnecessária. Não muda nenhum efeito sobre isso. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai... aqui, na verdade, eu também vou mudar aqui, eu vou botar DT como um parâmetro de entrada. Tá. Oi? Não entendi isso. Pede para fazer isso? Isso, para treinar um pouco isso, né? Passar como parâmetros para funcionar. Justamente o que a gente vai fazer é o seguinte, tá? A gente vai ter uma simulaçãozinha, esse programinha, essa funçãozinha vai fazer uma simulaçãozinha. Deixa eu ir instalando aqui, né? Sim, eu quero instalar a Plots. Então, enquanto eu explico aqui, já foi. Então, ela vai fazer uma simulaçãozinha. Quantos passos? Então, quantas vezes a gente vai iterar esse loop? Eu vou passar para ela uma quantidade de tempo e um DT. O DT vai ser o passinho de tempo da minha integração numérica. A concentração, eu vou inicializar um vetor, isso aqui é para fazer o gráfico depois mesmo, né? Eu vou inicializar um vetor, que vai chamar CA, que vai ser a concentração do reagente A. E vai inicializar zerado, tá? Na apostila, está escrito isso aqui, tá? Então, vector, float 64. Na apostila está escrito isso aqui, undef n steps. Tá? Isso aqui, a diferença é que aqui o vetor é inicializado com 0 em todas as posições. Aqui é inicializado só reservando espaço na memória. Aqui tanto faz, tá? Tanto faz para o resultado, porque eu sempre vou atribuir um valor diferente. Eu não vou somar nada naqueles zeros. Eu vou atribuir um valor para cada posição do vetor. Então, a diferença aqui é a seguinte, né? Eu posso definir um vetor V como zeros 3, é um vetor de 3 números zeros. Ou eu posso V igual a vector, isso aqui está explicado lá na apostila, mas eu nem acho que, hoje em dia, eu até pensei em simplificar isso, porque eu não acho que tem importância. Então, def3, tá? Aqui também apareceu 000, mas poderia ter aparecido outra coisa, tá? Vamos ver se aparece outra coisa em algum momento. E a chance de aparecer outra coisa com o computador recém-iniciado. Tá vendo, ó? Eu, em vez de criar só com 3 elementos, criei com 100.000 elementos. Como eu inicializei como um undef, em alguns lugares aparece alguma outra coisa, tá? E aqui está perto de 0, mas poderia aparecer qualquer número. Tá? Porque ele só reservou aquele bloco na memória. Se tinha alguma coisa escrita lá, vai ser interpretado como um número e vai aparecer aí. Então, é perigoso, se você vai usar esse vetor para atualizar ele depois, você vai incorrer num erro aí, né? Então, é um pouquinho mais rápido inicializar um vetor assim do que inicializar um vetor assim, né? É um pouquinho mais rápido, porque esse aqui ele precisa reservar o espaço na memória e zerar tudo. São duas operações. Oi. Por exemplo, ali quando você utilizou o undef, aparecem coisas da ordem de E de 10 elevado a menos 317. Porque deve ser, são 64 bits dos números, deve ter algum número 1 em alguma das posições onde coincide o expoente. Então, tipo, esse erro, né, que você comentou, isso não é muito legal, porque pode gerar algum erro. Mas, aí, tipo,
Então, para esse número que apareceu, não. Mas apareceu o número 17 ali. Sim, vai aparecer qualquer coisa que tiver na memória. Acontece que, normalmente, o sistema operacional vai dar para a Julia um lugar que está vazio. Então, por isso que a maior parte das vezes, quando eu faço isso, aparece coisas perto de... Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Olha o primeiro número. Pode aparecer qualquer número. Entendeu? É lixo, qualquer coisa. Sei lá, estava rodando o Excel. O Excel saiu, liberou aquele espaço de memória, mas não limpou. Não tem por que limpar. Você está abandonando aquele espaço de memória. Tem coisas, tem bits escritos zeros e uns ali de qualquer jeito. Quando o Julia reserva aquele espaço na memória para esse novo vetor, vai aparecer um número que corresponde àqueles zeros e uns que estão lá, que podem ser qualquer coisa. Tá? O undefined significa que é zero, só tipo... Não. Não existe ali, né? Significa não está, eu não vou me preocupar, só reservei o espaço na memória. Tá? Então, tudo bem, você pode... Sim, isso é ligeiramente mais rápido. Nesse caso aqui não tem problema, por quê? Porque eu nunca vou usar o valor que estava lá antes de redefinir esse valor. Então, aqui, por exemplo, na primeira posição na memória do vetor, a primeira coisa que eu faço é atribuir um valor para o primeiro elemento do vetor. Depois eu vou atribuir um valor para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto. Então, eu nunca vou usar o valor o que já estava lá. Então, não tem perigo. Eu posso inicializar ele sem definição, ou posso inicializar como zeros, vai dar a mesma coisa. Tá? É um pouco mais simples inicializar como zero. Eu optaria por fazer isso agora. Isso faria diferença, em termos de performance, se eu tivesse, por algum motivo, inicializando um vetor dentro de um loop. Eu tenho que fazer isso 1 milhão de vezes. Aí, inicializar ele como zeros, ou inicializar ele só reservando espaço na memória, pode fazer diferença. Mas é que eu estou inicializando só uma vez, lá no começo, não é o que vai tomar tempo de qualquer jeito. Não tem problema. Então, o que a gente fez? Aí, eu primeiro atribuo... Eu digo, olha, a concentração no ponto 1 do meu vetor é a concentração inicial, que é um dos parâmetros da minha função. Qual que é a concentração inicial? Vou chamar o tempo, primeiro instante de tempo, é o tempo zero. E aí, eu vou fazer do tempo, do instante 2 até o instante número de passos que eu vou rodar na minha simulação, eu vou aplicar aquela fórmula ali, que é a fórmula da propagação da concentração ao longo do tempo. Então, qual que é a fórmula? Concentração no instante I é a concentração no instante anterior menos K1 vezes a concentração no instante anterior multiplicado pelo passo de tempo. Então, olhando a fórmula lá. Concentração em T mais ΔT é a concentração no instante T, que é a concentração do instante anterior ao tempo T mais ΔT, menos K1 vezes a concentração no instante T, que é o passo anterior, multiplicado pelo passo de tempo. É a aproximação de Taylor de primeira ordem da função. E aí, só para... Isso aqui é meio tosco, tá? Mas, enfim, aqui é só para gravar os tempos no vetor, tá? Que eu vou usar para fazer o gráfico depois. Tá? Então, o tempo é o tempo de menos 1 mais ΔT. Tem maneiras muito mais inteligentes de fazer isso. Tá? Como é que foi isso? E aí, bom, aí a gente pode rodar essa função. Né? Então, se 1 está definida lá, né? Então, vamos dar um valor para a concentração inicial, para a constante de velocidade, 10 a menos 3. Quanto tempo? Sei lá, 10 segundos, 5 segundos, e um passo de tempo de 0,1. Aqui que ele vai rodar? Ele vai rodar e vai devolver dois vetores, que são o vetor tempo e o vetor concentrações. Tá? Então, como é que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Pode até dar outros nomes aqui fora, tá? Isso aqui às vezes é uma confusão, né? Então, vamos chamar de outro nome só para dar outro nome, só para deixar claro que o nome que você atribui fora não precisa ter nada a ver com o nome que você atribui dentro, tá? Então, ele devolveu dois vetores. Um vetor de tempo, que é 0, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, blá, 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 blá. Bom, que é os incrementos sucessivos de dt, que dt é 0,1, da maneira como eu chamei a função. Né? Então, chamei a função com 0,1, então tem incrementos sucessivos. Por que aparece isso aqui?
É isso. Porque tem números, né, que não são exatamente representáveis com a precisão de 64 bits. Então, o 01 é, o 01, o 01, o 02 é, o 03 não é. O número de 64 bits mais próximo de 03 é esse aqui, ó. Isso é normal, tá? A vida é assim, com operações de ponto flutuante, tá? Isso é normal. Então, você soma 0,2, você faz a conta, 0,2 mais 0,1 e dá esse numerinho aqui. É? Isso, ele aceita. Só que esse 0,3, ele é aquele número ali, né? Ele é esse número. Como bit a bit, ele deve um 0,2 tá errado no último bit. Porque 0,2 tem que ser infinitos bits e não tem. É a representação. Se você ver esse 0,2, tá vendo? É isso aqui. E o PIC 0,1, tá isso aqui. É esse número. Aí você soma esses dois, né? PIC 0,2 mais PIC mais 0,1, tá isso aqui. Mas também não é, né? É porque aí tem mais espaço para fazer. Mas aí a aproximação é isso aí. Mas é um problema de precisão de ponto flutuante comum, tá? Então é normal isso aqui, tá? E não tem nenhum problema. Aqui também, né? É uma imprecisãozinha associada a isso aqui. Essas coisas podem acumular, tal. Aqui não é um problema. E a gente tem um vetor de concentrações, não, que eu chamei de concentração, né? Que é um vetor das concentrações, que ela começa como sendo 10 e vai diminuindo. Tá? E ela diminuiu muito pouco, então eu vou rolar mais tempo, tá? Tem que dar mais tempo. Vou deixar um K pequenininho para... Tá bom, aí diminuiu uma unidade aí. Só para ir bem devagarzinho. E aqui tudo bem, aí a gente pode plotar o tempo, a concentração em função do tempo, né? Esqueci do 20 watts. E aí a gente pode plotar a concentração em função do tempo. Que tá, ó, a gente está só num intervalinho no começo, né? Então, isso aqui é um decaimento exponencial, mas está aparecendo linear. Mas porque a gente rodou pouco tempo. Se a gente rodar, ou vamos aumentar o K, né? Vamos lá. Agora as concentrações vão ter diminuído bem mais. E a gente pode fazer o gráfico também. É exponencialzinho. Está diminuindo. Então, vamos para 300 aqui. Concentração. Daria para você acrescentar, daria para tipo, você acrescentar dentro dessa função também. Uma outra função que calculasse o tempo de meia-vida para aparecer no gráfico. Quando, tipo assim, quando a gente está estudando, né? Cinética, tem a cinética de primeira, segunda, ordem zero, enfim, tem mais ordens. Tem jeitos diferentes de você obter o tempo de meia-vida. Daria para você incluir uma função dentro dessa aí, que ela calcula o tempo de meia-vida, e aí botasse no gráfico? É que o tempo de meia-vida, nesse caso aqui, é um só, um número, né? Então, é o tempo que demora para a concentração pela metade. Acho que não faria, é um número só, que vem do resultado disso aqui. Então, não sei se faria sentido colocar dentro dessa função, digamos. Dado esse resultado aqui, a gente poderia calcular o tempo de meia-vida em função do resultado. Por exemplo. Então, se você pega esse gráfico de concentrações, por exemplo, esse vetor de concentrações. Concentração inicial é 10. Então, a gente poderia ver, né, qual que é o primeiro elemento, isso aqui que eu estou falando, isso aqui é um comando que diz assim, qual que é o primeiro elemento do vetor de concentração onde a concentração vale menos que 5. Tá bom? Então, se eu pego aqui, ó, concentração de 694, é o primeiro elemento onde a concentração foi menos que 5. Aí a pergunta é, bom, qual que é o tempo correspondente a essa concentração? Né? Então, o tempo de meia-vida é de 69,3. É que eu queria mais, tipo,
Porque nesse caso ali é só um número, que é uma cinética de primeira ordem, não é constante ou uma cinética. Mas se você estivesse trabalhando, por exemplo, com uma cinética de ordem de segunda ordem, ele vai variando. Tudo bem, aí você poderia fazer isso sucessivamente. É que aí é um valor para cada coisa, né? Não sei. Tem que pensar exatamente o que você está perguntando aí, enfim. Então, você poderia, uma resposta para você, poderia, calcula o tempo de meia-vida considerando os primeiros 10 segundos. E plota um ponto lá. Depois calcula o tempo de meia-vida considerando os próximos 10 segundos. Vai mudar. Calcula o tempo de meia-vida considerando os próximos 10 segundos. E aí vai mudar e você poderia fazer um gráfico paralelo a isso. Mas você teria que entender bem o que você está querendo perguntar aí para fazer esse gráfico. No princípio, você pode colocar coisas no meio aí para calcular propriedades das suas concentrações. Mas, em tese, eu posso então colocar essa operação que você fez dentro da minha função. Tá? Tipo assim, você não tem uma operação de primeira ordem. Eu posso colocar, tipo assim, eu quero completar um gráfico, né, com, sei lá, o valor de tempo de meia-vida do gráfico. E aí, o senhor, essas operações que você fez para achar esse tempo, você pode também incluir dentro da função. Eu poderia calcular isso dentro. Meio. Como ele é esperto. É isso aí mesmo, tá? Não é isso. Não é tão esperto assim. É o tempo no momento que find first menor ou igual a C a 0 sobre 2 a concentração. Esse, tá? Então, tá certo isso? Ele completa as coisas depois da rua, né? Mas acho que tá. Então, o que é o tempo de meia-vida? Isso aqui, find first, é o primeiro elemento que tem uma concentração menor do que a concentração inicial de unidade sobre 2, a concentração inicial sobre 2, no vetor de concentrações, que é o vetor CA. Então, isso aqui vai devolver o índice do elemento do vetor de concentrações, que é o primeiro elemento que tem concentração menor do que a metade da concentração inicial. E aí eu estou falando que o tempo de meia-vida é o tempo desse elemento. Então, esse aqui está certo. Tá? Então, eu poderia devolver aqui tempo de meia-vida como um resultado do meu resultado. Então, tempo, concentração, agora eu tenho tempo de meia-vida, vem aqui de graça calculado. Tá? E aí, tudo bem, aí eu posso fazer o gráfico, plot, sei lá, plot, tempo, sei lá o que que é, T meio igual a T, sei lá. Em algum lugar você poderia querer colocar esse tempo de meia-vida. Ou numa anotação, no gráfico, sei lá. Alguma reta ou... ou você poderia... você poderia fazer H-line, T meio. Cara, é V-line. Linha vertical no tempo de meia-vida. Então, sim, poderia fazer essas coisas. Tá? Vocês entenderam? Isso aqui vocês clicam aqui, baixam, tudo bem. Mas acho que é bom... Hã? Eu acho que agora tá. Vou corrigir isso. Antes não estava, agora deve estar. Tá assim, ó, tá funcionando, o link tá funcionando. Eu arrumei isso não estava agora. Se vocês atualizarem, comentou lá, né, que esses links não estavam funcionando porque eu recentemente mudei toda a minha página de servidor, mas eu já corrigi a apostila aqui, tá? Então, se vocês baixarem de novo, os links vão estar funcionando, tá? Tá bom? E aí vocês avançam aí, as atividades 16, 17, 18, 19, enfim, tudo isso aí vocês podem fazer em função
do que a gente discutiu hoje, tá? Tá bom? Então, acho que por hoje a gente avançou bastante. Tenta entender bem isso. Isso aqui já envolve várias coisas, né? Envolve já toda a estrutura do código que a gente está discutindo, a estrutura da função, como faz o loop e tal. Depois vocês adicionam um condicional, calcula uma coisa nova. Enfim, já é uma coisa já bem estruturada. A gente pode começar a fazer coisas mais sofisticadas, tá? E aí, pode fazer os gráficos e tal. Tá bom? Eu acho que de conteúdo mesmo, acho que por hoje tá bom. Desculpa a barulheira aí. Oi? Mas não faz sentido. Aí hoje à tarde, eu acho que, inclusive, eu vou estar aqui, porque a gente vai receber os computadores e tal, então eu acho que eu vou almoçar, eu volto. Então, se alguém quiser vir ao vivo conversar sobre algum assunto da matéria, pode vir, porque eu vou ter que estar esperando os computadores que a gente comprou aí, então eu vou estar aqui nessa sala. Então, hoje é só, pessoal. Se alguém perguntou alguma coisa lá no chat, não dá para saber. Cadê vocês? Vai encaixar ali. Então, qualquer coisa, me escreva. Até mais. Consegue.